Oi, gente, mais um dia começando. E se você está aqui nos acompanhando, saiba que não tem jeito melhor do que começar cada um dos nossos dias diante da doce presença do Senhor. Então, eu quero te saudar hoje, declarando que a paz e a graça do Senhor vão te alcançar e vão te envolver nesse dia, no nome do nosso Senhor Jesus. Eu tô aqui nessa manhã para falar um pouquinho com vocês sobre o Salmo 69. E eu recomendo de coração que você faça a leitura desse salmo todo. São mais ou menos 36 versículos em que a gente pode mergulhar na realidade de alguém que experimentou profundamente momentos de dor, momentos de sofrimento, assim como a gente tem que superar, sofrer, enfrentar por inúmeras vezes. Mas esse salmo, ele vai além. A gente não se vê apenas cara a cara com a angústia, pura e simplesmente. Davi vai além desse salmo, porque ele rompe com as camadas do sofrimento ao dar direção e sentido a toda essa dor e sofrimento. Todo grito contido no seu coração nesse momento é direcionado ao Senhor. Bom, eu escolhi 2 desses versículos para a gente junto orar nessa manhã. São os versículos 32 e 33 desses salmos, que diz assim: que os aflitos vejam isso e se alegrem. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Salmo 69, versículos 32 e 33. Como é que se sentia esse homem de Deus diante das prolongadas angústias e perseguições que ele teve que enfrentar ao longo de toda a sua vida? Davi provavelmente aqui era alguém que estava atolado num profundo lamaçal, que não dava pé, sufocado, cansado de clamar. É sobre isso que esse salmo vai falar. Ele se sentia odiado pelas pessoas e perseguido, ele devia estar esgotado, sofrendo, aflito, e o grito dele era: socorre-me, Deus! Porque até mesmo meus jejuns e orações têm servido como motivo de deboche dos meus inimigos. Quanta dor, quanto sofrer. E o que é que a gente pode fazer quando parece que isso acontece conosco e nem mesmo as nossas orações parecem estar sendo ouvidas? Como é que a gente acaba lidando com esses momentos que são tão agudos de sofrimento, quando parece que os céus se silenciam? Bom, primeiro de tudo, lembre-se da bondade do teu Deus. Davi, ele diz no versículo 16 desse salmo o seguinte: responde-me, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. As lutas e aflições querem de todas as formas te fazer duvidar de uma verdade que é fundamental e suprema. Deus é bom, mas lembre-se sempre que eu e você estamos guardados à sombra de um Pai que é bom, nosso bom Pai. Segundo, Deus sabe de todas as coisas. O versículo 19 diz assim: tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. Então Deus sabe, Ele vê, Ele contempla. Deus é justo, é fiel, é bondoso, Deus é amor. Ele não desampara, Ele não se esquece, Deus nunca perde o controle. E em terceiro lugar, louve a Deus, louve a plenos pulmões, do mais profundo do seu coração, exalte o nome desse Deus, a salvação virá. E aí ele termina dizendo que os aflitos vejam isso e se alegrem, enquanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Esses relatos da dor e da angústia de homens de Deus como era Davi descrevem muito bem
o nosso próprio sofrimento, naqueles dias em que muitas vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo, naqueles dias que os amigos nos abandonaram e as vozes dos zombadores ao nosso redor se multiplicam. Eu pergunto para você, como é que você tem reagido a dias como esse? Qualquer um de nós seria compreendido se, diante do caos da dor, acabasse explodindo e murmurando. É natural a incredulidade se revelar diante das provações dessa vida. Mas a palavra do Senhor, a palavra verdadeira do Senhor é clara, ao mostrar que o coração transformado e habitado por Deus vê a aflição como um momento na história em que o próprio Deus é que se apresenta e protege os aflitos, e por isso o coração do aflito se alegra. O grande paradoxo de uma vida com Cristo está aí. É a alegria em meio à dor, que vai muito além do terreno natural da incredulidade e nos eleva ao sobrenatural, ao terreno sobrenatural da fé. Vamos orar nessa manhã para que o doce Espírito de Deus seja todo o consolo que você tanto está necessitando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui diante da Tua presença doce, santa, poderosa, aguardando-nos, Senhor, pelo consolo que só pode vir de Ti, que a gente só pode alcançar nas Tuas mãos, Pai. Eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos que vai assistir a esse vídeo agora ou mais tarde. O Senhor sabe, eu peço a Ti, Pai, que eles sejam alcançados não por palavras humanas, mas pela própria palavra poderosa do Senhor, que tem o poder de convencer e de transformar toda tristeza em alegria. Só o Senhor pode fazer isso, e eu clamo a Ti sobre que essa graça seja derramada sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Que todo medo, todo espírito de medo, de angústia, bata em retirada da vida deles e que eles possam alcançar o profundo, o pleno conhecimento da Tua bondade, do Teu amor. Em nome de Jesus, eu oro a Ti e agradeço. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!